Não é segredo pra ninguém que a Marvel atualmente está em baixa. Após prometer uma quantidade enorme de produções para o Disney Plus, agora parece que os executivos perceberam que erraram na mão e adiaram todas as suas produções. Mas em meio a toda essa confusão, tem um projeto que se destaca em termos de caos e desordem. Em 2019, Kevin Feige anunciou na Comic Con que o ator Mahershala Ali, vencedor de 2 Oscars, seria o novo Blade no MCU. Foi uma das poucas vezes na indústria que um ator foi contratado antes mesmo do roteirista e do diretor de um filme. E foi nesse dia que a maldição de Blade começou. 5 anos depois, passaram-se 5 roteiristas, 2 diretores e alguns atores pelo filme. E após tudo isso, a única certeza que se tem sobre Blade é a incerteza. Nesse vídeo, você verá o que está acontecendo nos bastidores de Blade, que está fazendo atores perderem o interesse, roteiristas serem demitidos e diretores buscarem outros projetos. Eu sou Gabriel Alves e você está no Jornal Super Hero. Em 1929, uma mulher grávida foi deixada num bordel na Lativéria por seu marido, que estava prestes a ser preso. Ela logo sente uma complicação na gravidez e é obrigada a ficar aos cuidados de um médico local que cuida do seu parto. Mas acontece que o doutor na verdade era um vampiro que sugou o sangue dela durante toda a operação. A mulher faleceu, mas devido às circunstâncias, seu filho, Eric Brooks, teve os genes do vampiro passados para o seu DNA. E assim nasceu Blade, metade humano e metade vampiro. Sua missão de vida é caçar e destruir vampiros e vingar a morte de sua mãe. Blade foi criado por Marv Wolfman e Gene Colan em 1973, e 25 anos depois teve sua primeira adaptação cinematográfica, sendo interpretado e coproduzido por Wesley Snipes. Na época, Wesley e o roteirista David Goyer queriam fazer um filme do Pantera Negra, mas por diversos fatores não puderam realizar esse projeto. Então eles fizeram a proposta de fazer um filme do Blade para a produtora que tinha os direitos cinematográficos do personagem na época. E a primeira pergunta que o presidente do estúdio fez era se o ator do Blade poderia ser branco. Blade era considerado como personagem secundário nos quadrinhos, mas mesmo assim não poderia ser desrespeitado de jeito nenhum da sua obra original. Então, após ouvir um não, a segunda proposta do estúdio foi dar o orçamento de 40 milhões de dólares caso eles conseguissem Denzel Washington para o papel, 20 milhões caso conseguissem Lawrence Fishburne, e 35 caso fossem ficar mesmo com Wesley Snipes. Apesar de ter um baixo orçamento e classificação etária alta, o primeiro filme do Blade foi um sucesso e garantiu mais 2 sequências, além de abrir as portas para mais adaptações de quadrinhos no cinema. Na verdade, pode-se dizer que Blade foi o primeiro grande sucesso da Marvel nos cinemas. O último filme da trilogia estreou em 2004, e depois disso, outros heróis mais populares foram explorados, mas Blade nunca mais voltou a ser utilizado. Até que a Marvel Studios recuperou os direitos cinematográficos e anunciou um reboot do personagem. Geralmente, o processo que a Marvel Studios leva para fazer um filme é primeiramente escolher um super-herói que ela queira adaptar, depois fazer um processo de seleção em que roteiristas apresentam suas ideias para o filme e em seguida escolher o diretor, que por sua vez vai selecionar o elenco. Mas com Blade foi totalmente diferente. Em meados de 2016, Mahershala Ali pediu para o seu agente investigar como andava o status do personagem, e assim que descobriu que a Marvel havia recuperado os direitos, ele já deixou claro seu interesse no papel, caso eles pensassem em fazer um remake. E então, 3 anos depois, após Ali ter ganhado 2 Oscars, a Marvel atendeu ao seu pedido e lhe ofereceu um contrato. Mas ele foi literalmente o primeiro a entrar no projeto, e ninguém tinha ideia de como seria o filme. Somente 2 anos depois, em julho de 2021, foram contratados Bassam Tariq como diretor do filme e Stacey Osei Kuffer como roteirista. Mas no ano seguinte, Bassam saiu do projeto faltando 2 meses para o início das gravações. Nesse meio tempo, a Variety publicou uma matéria com informações dos bastidores, revelando que o roteiro já tinha sido reescrito por 5 roteiristas diferentes, e que em um momento, a história era protagonizada por mulheres e tinha várias lições de vida, e que Blade era o 4º personagem em importância na trama. Além disso, o roteiro tinha somente 2 cenas de ação. Também há relatos de que outras versões do roteiro incluíam uma filha do Blade assumindo o manto do pai, e outra em que a história se passava em 1920.
Aparentemente, Kevin Feige não estava supervisionando de perto a produção, devido a tantos projetos simultâneos. Mas assim que soube como andava o projeto, contratou um escritor renomado para começar o roteiro do zero, e também contratou Ian DeMange para assumir a direção. Depois das mudanças de Kevin Feige, Ali deu uma declaração dizendo que estava feliz com o rumo que o filme estava tomando. Mas o filme, que originalmente era para estrear em novembro de 2023 nos cinemas, foi adiado 2 vezes devido aos problemas da produção e também pela greve dos roteiristas. Atualmente, ele está previsto para novembro de 2025, caso nada mais dê errado. Atualmente, Mahershala Ali tem 50 anos, que é a mesma idade que Wesley Snipes tinha quando fez o último filme do Blade. Ali sempre sentiu uma conexão grande com a trilogia. No ensino médio, seus colegas faziam piadas sobre como os dois eram parecidos. O que mais o atraía no personagem é o fato dele ter um tom um pouco mais sombrio do que os outros heróis, mas apesar disso, ele não considerou seguir a carreira de ator logo após a escola. Ali só foi atuar em seu primeiro filme quando já tinha 30 anos. Sua carreira engrenou depois que ele atuou na série House of Cards, da Netflix. Ele já atuou na série de super-herói Luke Cage, onde foi o vilão Boca de Algodão. E foi graças a esse papel que ele conseguiu os contatos necessários para se informar sobre a situação do Blade. Depois de ganhar 2 Oscars, Ali elevou seu patamar como ator, mas mesmo assim, ele se mantém centrado e com os pés no chão. Ele tem um enorme respeito pela trilogia original e diz que vai fazer um filme atualizado, aproveitando toda a tecnologia que temos hoje em dia, mas que ao mesmo tempo respeite o tom e as origens do personagem.